Desde que você era criança, te ensinaram a controlar suas emoções. Não chore, não grite, não se irrite. Te ensinaram que ser maduro é ser controlado, equilibrado, sempre racional. Te convenceram que as emoções intensas são um defeito, uma fraqueza a ser escondida, domada, eliminada. E você acreditou. Passou anos, décadas talvez, tentando sufocar cada impulso emocional que não se encaixava no modelo aceitável de comportamento. E quando não conseguia, se sentia fraco, imperfeito, quebrado. Mas e se eu te dissesse que esse modelo tradicional de equilíbrio emocional é uma prisão disfarçada de sabedoria? Uma jaula dourada que te manteve pequeno, contido, limitado, enquanto te fazia acreditar que estava evoluindo? O que você vai descobrir hoje não é uma técnica qualquer de autoajuda. Não é um mantra positivo ou uma respiração para acalmar. É um truque mental tão poderoso, tão transformador, que raramente é discutido nas sessões convencionais de terapia. Não porque não funciona, mas justamente porque funciona demais. Porque quando você realmente compreende e aplica o que vou te mostrar, as regras do jogo mudam completamente. Seu relacionamento com suas emoções se transforma. Seu poder pessoal se expande. E aquilo que antes era sua maior fragilidade se torna sua arma mais poderosa. Este método não foi desenvolvido para te fazer sentir bem momentaneamente. Foi criado para te dar acesso a um poder interno que sempre esteve lá, adormecido sob camadas de condicionamento social e repressão emocional. Então eu te pergunto, você está pronto para ver além da matriz emocional que te venderam como verdade absoluta? Está disposto a enfrentar partes de si mesmo que talvez tenha passado a vida inteira tentando esconder? Se sua resposta é sim, continue assistindo. Porque nos próximos minutos, vou te mostrar como acessar um nível de poder emocional que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente sua realidade. A grande ilusão do equilíbrio emocional. A primeira coisa que você precisa entender é a grande mentira que nos venderam sobre o equilíbrio emocional. Desde pequenos, nos ensinaram que maturidade significa não demonstrar emoções intensas. Que pessoas evoluídas são sempre serenas, pacíficas, imperturbáveis. Mas olhe ao seu redor. Olhe para os grandes líderes, os visionários, os transformadores de realidade. Você acha mesmo que eles chegaram onde estão sendo emocionalmente equilibrados no sentido convencional? Steve Jobs era conhecido por seus explosivos acessos de raiva que muitas vezes impulsionavam inovações revolucionárias. Martin Luther King canalizou sua indignação em um dos movimentos mais poderosos da história. Frida Kahlo transformou sua dor dilacerante em arte imortal. O verdadeiro poder não vem da ausência de emoções intensas. Vem da capacidade de transformá-las em combustível para ação consciente. O que estou prestes a te mostrar não é sobre eliminar raiva, medo, frustração ou tristeza. É sobre aprender a decodificar essas emoções, entender seu verdadeiro propósito e canalizá-las como forças estratégicas a seu favor. Porque cada emoção intensa que surge em você não é um erro do sistema. É uma mensagem crua, um sinal, um impulso vital que, quando compreendido corretamente, te dá uma vantagem que poucos possuem. A raiva, por exemplo, não é apenas um descontrole. É energia pura que pode ser direcionada para estabelecer limites, para proteger o que é importante, para mudar o que precisa ser mudado. O medo não é covardia, é um sistema de alerta que, quando decifrado corretamente, te dá informações cruciais sobre ameaças reais. Todas essas emoções que você foi ensinado a reprimir são, na verdade, ferramentas sofisticadas que evoluíram conosco por milhares de anos. E quando você aprende a usá-las em vez de temê-las, algo extraordinário acontece. É aqui que gostaria de pedir, compartilhe nos comentários qual emoção você mais tem dificuldade em lidar. Raiva? Medo? Tristeza? Sua resposta vai me ajudar a entender melhor o que mais ressoa com você, e posso criar conteúdos futuros ainda mais direcionados às suas necessidades. Mas para acessar esse poder, você precisa primeiro entender um conceito fundamental que a psicologia moderna raramente aborda de frente. Você precisa conhecer sua sombra. O poder da sombra. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história,
desenvolveu o conceito de sombra, a parte de nós que contém tudo aquilo que rejeitamos, reprimimos e negamos. Os traços, desejos e impulsos que não conseguimos aceitar como parte de nós mesmos. Sua sombra não é uma falha. Não é um defeito. É uma força bruta adormecida. É poder em estado puro, esperando para ser integrado. Pense assim: você tem uma sombra. Todos têm. E quanto mais você nega a existência dela, mais ela te controla pelas costas. Fingir que não existe agressividade, inveja, medo, desejo de controle ou manipulação dentro de você é como andar no escuro achando que está seguro. A sombra não desaparece com boas intenções, com afirmações positivas ou com técnicas de respiração. Ela se esconde nos cantos mais obscuros da sua personalidade e aparece justamente nos momentos em que você menos espera. Sua raiva inexplicável com um comentário aparentemente inofensivo? Sombra. Seu ciúme intenso que parece desproporcional? Sombra. Seu medo paralisante que não faz sentido racional? Sombra. Cada gatilho emocional, cada reação exagerada, cada palavra que te tira do eixo não é sobre o mundo externo. É um mapa preciso apontando para dentro, revelando feridas não curadas, crenças limitantes, aspectos reprimidos de quem você realmente é. E aqui está a verdade que poucos terapeutas tradicionais têm coragem de dizer: emoções reprimidas não morrem. Elas não evaporam só porque você as ignora. Elas se transmutam. Viram vozes internas sabotadoras que te paralisam quando você tenta avançar. Viram tensão crônica no seu corpo que nenhum médico consegue explicar. Viram explosões de raiva aparentemente irracionais que destroem relacionamentos. Viram compulsões, vícios, comportamentos autossabotadores. A única saída real é encarar. É mergulhar. É integrar. Aceitar que a escuridão dentro de você é o primeiro passo para não ser escravizado por ela. Quando você assume a existência da sua sombra, algo profundo muda. Você para de ser manipulado pela sua própria mente inconsciente. Você começa a perceber padrões. Você ganha clareza. Você para de viver no piloto automático emocional e começa a tomar o controle. Mas enquanto negar, enquanto fingir que ela não existe, você continuará sendo refém de si mesmo, acreditando que são os outros, as circunstâncias, o mundo que te fazem sofrer. Quando, na verdade, é sua sombra quem puxa os fios. Este é o primeiro componente do truque mental proibido: reconhecer que sua sombra existe, e que ela carrega um poder imenso. Um método de integração em 3 etapas. Integrar a sombra não é um processo suave e confortável. É um mergulho desconfortável naquilo que você mais evitou em si mesmo. É um confronto honesto com as partes de você que prefere esconder até de si mesmo. Mas é também o caminho para uma liberdade e um poder pessoal que você jamais experimentou antes. O método que vou compartilhar tem 3 etapas precisas. 3 movimentos que, quando executados na sequência correta, desencadeiam uma transformação profunda na sua relação com suas emoções e com seu poder pessoal. Primeira etapa: identificação da projeção. Tudo aquilo que te irrita profundamente nos outros, tudo que você julga com raiva ou desprezo, provavelmente é algo seu que você não consegue suportar ver refletido fora. Sua sombra usa os outros como espelho. E quanto mais intensa é sua reação emocional negativa a alguém, mais provável é que esteja olhando para uma projeção da sua própria sombra. Quando você sente ódio visceral por alguém que mal conhece. Quando julga com desprezo o comportamento de outra pessoa. Quando se irrita desproporcionalmente com um traço de personalidade alheio. Pare. Respire. Observe. Ali há um convite para olhar para dentro. A pergunta poderosa nesse momento é: o que exatamente me incomoda tanto nessa pessoa? E onde, mesmo que de forma mais sutil ou em contextos diferentes, eu também manifesto esse mesmo comportamento? É uma pergunta desconfortável. Seu ego vai resistir. Vai querer continuar projetando, julgando, separando-se do que vê nos outros. Mas se você persistir nessa investigação honesta, começará a ver padrões reveladores. Segunda etapa: nomeação do traço reprimido. Esta etapa exige coragem brutal.
É o momento de dar nome exato àquilo que você enterrou nas profundezas do seu ser. Aquilo que você mais teme ser: fraco, carente, manipulador, agressivo, invejoso, inadequado, precisa ser nomeado com total franqueza. Não estou falando de uma confissão pública. Estou falando de uma admissão honesta para si mesmo. Porque enquanto você não coloca um nome preciso na sua escuridão, ela continua comandando sua vida sem ser vista. Só a nomeação tem o poder de trazer à luz o que estava nas sombras. Quando você diz para si mesmo: sim, há inveja em mim, ou sim, há raiva destrutiva em mim, ou sim, há medo paralisante em mim, algo mágico acontece. O poder desses traços de controlá-lo começa a diminuir. Não porque eles desapareçam, mas porque agora estão sob a luz da sua consciência. O que era controlador invisível se torna energia disponível. Terceira etapa: investigação profunda da origem. Este é o momento mais transformador do processo. É onde você faz as perguntas certas, sem autoflagelação, mas também sem piedade. Quando foi que esse traço surgiu na minha vida? Quem ou o que me ensinou que ele era errado, perigoso ou inaceitável? O que aconteceu para que eu precisasse enterrá-lo? Que função esse traço ou essa emoção tentava cumprir na minha vida? Essas perguntas não são simples reflexões filosóficas. Elas são chaves que abrem portas trancadas há décadas. Cada resposta honesta é uma porta destrancada. Cada memória recuperada é um pedaço do seu poder que volta para suas mãos. Você começa a entender que não se trata de eliminar o que parece feio ou assustador em você, mas de integrá-lo com consciência. É nesse ponto que você para de fugir de si mesmo. É aqui que você deixa de ser prisioneiro e se torna mestre. Agora quero te convidar a fazer uma autorreflexão sincera. Qual aspecto da sua personalidade você mais tenta esconder ou negar? Compartilhe nos comentários, mesmo que de forma anônima. Sua coragem em nomear pode inspirar outros a fazerem o mesmo, e há um poder enorme nessa vulnerabilidade compartilhada. Mas antes de continuarmos, preciso te fazer um alerta crucial. Porque há um perigo real nesse processo que poucos estão dispostos a mencionar. O perigo da integração sem direção. Integrar a sombra não significa liberar seus instintos mais primitivos indiscriminadamente e justificar tudo como autenticidade. Esse é o erro fatal de quem toca o poder sem estrutura interior. A sombra, uma vez acessada, é como uma fera que esteve acorrentada por muito tempo, poderosa, feroz, indomável. Se você solta essa besta sem clareza, sem direção, sem consciência, ela não liberta. Ela devora. E o que era para ser domínio vira descontrole. O que era para ser influência vira tirania. O ego infla. A vaidade toma o leme. E o que antes era um processo de integração se transforma em uma nova prisão, mais perigosa, porque agora vem disfarçada de força. Vejo isso acontecer frequentemente com pessoas que descobrem aspectos da sua sombra, em vez de integrá-los conscientemente, simplesmente os deixam no comando. A pessoa começa a confundir coragem com arrogância. Confunde presença com intimidação. Confunde autenticidade com agressão desnecessária. E o resultado? Relacionamentos destruídos. Decisões impulsivas e destrutivas. Isolamento crescente, mascarado de liberdade. Integrar a sombra não é deixá-la mandar. É assumir o comando com ela presente. Você não pode deixar a fera escapar. Você precisa segurá-la pela coleira, sentir sua respiração no seu pescoço, sentir seu impulso pedindo para atacar, e ainda assim manter o controle. Isso exige mais do que força bruta. Exige clareza. Clareza para reconhecer o abismo dentro de si e não cair nele. Clareza para usar o poder como ferramenta, não como fuga. Clareza para não confundir domínio emocional com autoindulgência mascarada de verdade. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que exibe sua sombra sem filtros, mas aquele que a carrega silenciosamente e só a libera estrategicamente, quando necessário e construtivo. Por isso, antes de avançarmos para a etapa final deste método, quero que você compreenda, este não é um caminho para todos. Se você busca apenas conforto emocional, existem centenas de vídeos de autoajuda mais suaves por aí.
O que estou compartilhando aqui é para quem busca poder real, influência autêntica e domínio verdadeiro sobre sua vida emocional. É para quem está disposto a fazer o trabalho interno necessário, sem atalhos. A aliança final, a besta e o estrategista. Dentro de você existem dois eus fundamentais em constante diálogo. Um é a besta crua, instintiva, intensa, a personificação viva da sua sombra. É a parte que sente raiva, medo, desejo, inveja sem filtros. É pura energia emocional em estado bruto. O outro é o estrategista, frio, lúcido, observador, aquele que enxerga o tabuleiro inteiro enquanto todos estão ocupados com as peças. É a consciência que observa, analisa, planeja. O domínio emocional real, o verdadeiro poder, nasce quando esses dois lados deixam de se opor e começam a cooperar. Não há repressão. Não há caos. Há aliança. Essa integração tática, essa fusão consciente, não acontece por acaso. Ela é construída com precisão através de 3 movimentos específicos que formam o ritual final do verdadeiro mestre emocional. Primeiro movimento, exposição controlada. Você se coloca intencionalmente diante daquilo que te fere, te irrita, te tira do eixo, não como vítima passiva, mas como observador ativo. É o campo de batalha onde você treina sua lucidez sob pressão. Pode ser uma conversa difícil que você vinha evitando. Pode ser um ambiente que normalmente te desestabiliza. Pode ser um gatilho emocional específico que você aprendeu a fugir. A exposição é deliberada, consciente. Você está lá não para ser dominado pela situação, mas para observar suas reações, para mapear o território da sua sombra em ação. Segundo movimento, resposta consciente. Você sente o gatilho. Sente a raiva subindo, o medo crescendo, a sombra querendo tomar o volante, mas não reage automaticamente. Em vez disso, você observa. Respira. Segura. Cria um espaço microscópico entre o estímulo e sua resposta. Nesse momento crucial, você rompe com o padrão automático que governou sua vida por tanto tempo. É aí que o domínio nasce. Não na ausência da emoção intensa, mas na presença da consciência que a acompanha. Terceiro movimento, canalização estratégica. Este é o passo mais poderoso. Você pega o traço que antes era sua vergonha, sua fraqueza, seu segredo, e o transforma em ferramenta precisa. A agressividade vira firmeza direcionada. A inveja vira ambição estruturada. O medo vira prudência estratégica. A intensidade emocional vira presença magnética. Você não separa, você se afia. Não elimina, transforma. E quando isso acontece, não há mais divisão interna debilitante. Você é inteiro. A fera e o estrategista caminham juntos, um com o instinto, o outro com a direção. Você se torna alguém que sente tudo, mas não é comandado por nada. E isso, no fim, é o verdadeiro poder, dominar sem se perder. O caminho do mestre. No fim, a verdade não muda. O caminho que descreve não é para todos. A maioria vai preferir continuar fugindo, escondendo-se atrás de máscaras cuidadosamente construídas, seguindo chamando fraqueza de equilíbrio e repressão de paz. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você já despertou. Você está cansado de ser refém das suas emoções, de ser manipulado por traços que nem entende completamente. Você não quer mais conter, quer comandar. E isso exige algo verdadeiramente raro nos dias de hoje: coragem para olhar para dentro. Coragem para ver o que assusta e não recuar. Coragem para examinar o que dói e não desviar o olhar. O caminho da integração não é sobre perfeição, é sobre poder. Não é sobre parecer bem aos olhos dos outros, é sobre ser inteiro aos seus próprios olhos. E quem é inteiro não precisa provar nada, não precisa gritar para ser ouvido, não precisa forçar para ser respeitado. Só age, silenciosamente, com presença, com domínio. Se você encarar sua sombra, essa parte de você que sempre tentou esconder, e a transformar em aliada consciente, então não há mais monstros internos te sabotando, só estratégia. Só você, por inteiro, usando cada grama da sua energia vital de forma direcionada e consciente. E enquanto o mundo continuar correndo atrás de técnicas superficiais para eliminar emoções negativas,
Você estará em outro nível, integrando o que os outros rejeitam, transformando em poder o que os outros veem como fraqueza. É um caminho solitário, por vezes. Nem sempre compreendido por quem está ao seu redor. Mas é um caminho de liberdade genuína. De poder autêntico. De maestria real sobre sua vida. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Não uma fórmula mágica, não uma promessa vazia, mas um convite para descobrir o que realmente significa dominar suas emoções em vez de apenas sufocá-las. Espero sinceramente que este vídeo tenha provocado em você não apenas reflexão, mas um impulso para a ação. Porque o conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Se este conteúdo ressoou com você, se tocou algo profundo, me deixe saber nos comentários. Compartilhe sua jornada, suas descobertas, suas dúvidas. A comunidade que estamos construindo aqui é sobre isso, pessoas comprometidas com seu próprio despertar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o verdadeiro poder não vem de eliminar suas sombras, mas de trazê-las à luz e transformá-las em aliadas.